Para quem está entrando aqui e não sabe o que está acontecendo, né? Para quem se inscreveu, para quem eu convidei, conhece o formato desse encontro. A ideia é fazer uma vez por mês um grupo fechado de constelação familiar aqui no Periscope e trazer um conteúdo exclusivo aí, diferenciado. Eu vou continuar fazendo as minhas lives toda quarta-feira, 8h30 da noite, sempre falando de constelação familiar, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. Vou continuar com as minhas transmissões abertas aí para todo mundo quarta-feira. E uma vez por mês a ideia é fazer esse grupo fechado para usufruir aí de um bate-papo mais próximo comigo, de um conteúdo exclusivo, e eu vou estar aí dedicando um tempinho para responder as perguntas pessoais aí de quem se inscreveu aí, de quem está na sala, tá bom? Quem entrou aqui de paraquedas, sejam bem-vindos a essa transmissão. Agora são 8h28, então a previsão é que eu fique nesse grupo com vocês por 1 hora, até as 9h, até as 9h30. Então quem está aqui, Graça, seja muito bem-vinda. Todo mundo que está aqui, espero que vocês também desfrutem desse conteúdo. A ideia é que eu possa trazer para vocês aí um pouco da visão sistêmica do Bert Hellinger. Achei essa iniciativa sua muito legal mesmo, gratidão. Eu que agradeço, Rafaela, por você sempre estar aqui presente, estar aqui participando de novo com a gente. Muito obrigada. Então a ideia é trazer para vocês aí um pouco da visão sistêmica, essa visão tão linda, desse novo jeito de ver a vida, proposto por Bert Hellinger, que é o alemão, um pensador alemão, criador das constelações familiares, das constelações sistêmicas, e trazer um pouco dessa visão para vocês também poderem aplicar no dia a dia de vocês, em todos os âmbitos da vida aí de vocês, seja no relacionamento de casal, seja na sua família, na sua saúde, no seu trabalho, enfim, em todas as áreas, que todo esse conteúdo possa trazer mais leveza para vocês e esse novo jeito mais bonito de olhar as coisas, esse novo jeito mais amplo de olhar a própria vida. E eu faço convite também para todos que vocês estão aqui na sala, para a gente ficar aqui até o final, porque eu vou fazer uma mentalização também curativa para todo mundo que está aqui, que é uma vivência muito bacana, para a gente liberar algumas tensões, alguns conflitos aí que a gente esteja porventura amarrado, emaranhado. E no final eu vou sortear, mas daí eu só vou fazer com quem realmente se inscreveu, e eu tenho minha listinha aqui das pessoas que se inscreveram. Então eu vou fazer um sorteio daqui para responder as questões de vocês, as questões particulares de vocês, tá? Primeiro eu gostaria de fazer um convite para vocês, queria fazer uma pergunta, que vocês pudessem colocar aqui no chat em uma palavra que defina como vocês estão sentindo agora, no começo dessa transmissão. Coloquem aí para eu ver e eu vou anotar aí o que está acontecendo aí com vocês, para eu poder também sentir um pouquinho como é que tá vocês aí do outro lado da telinha. Renata aí, expectativa. A Fran, angustiada. Que mais? Coloquem aí no chat em uma palavra como vocês estão se sentindo agora. A Daniela aqui, ansiedade. Rafaela, eu pedi para vocês colocarem no chat, definirem em uma palavra como você está se sentindo agora. Dexter, realizado. Bastante gente ansiosa, será que é porque a transmissão tá meio... vai, não vai? Vai, não vai? Estão na expectativa do conteúdo ou essa ansiedade já veio antes aí do Periscope? Quem mais? Então aí para o pessoal que está se sentindo um pouquinho ansioso, um pouquinho angustiado, eu vou convidar ansiosas com questões profissionais. Ansiedade. Bastante gente ansiosa aqui. Então a ansiedade, ela é um excesso de energia de futuro, né?
parte da sua alma está olhando lá para frente para o que ainda não aconteceu. Então eu vou convidar vocês, tá? Quem está num ambiente meio agitado, na frente da TV, eu vou convidar para que vocês fiquem num lugar reservado, no quarto ou em algum cômodo na casa de vocês, onde vocês não vão ser interrompidos. Isso é muito importante para o trabalho de hoje fluir bem, para que vocês possam realmente estar sentados numa posição confortável. Se vocês tiverem como colocar o celular na frente de vocês, assim, ancorado em algum suporte, para vocês também terem um pouco das mãos livres, e também estar sentado com as costas retas e me ouvindo bem, tá? Então eu vou convidar que vocês entrem agora em um lugar mais tranquilo. Se tiver alguém na sala, alguém na casa, avisa aí o pessoal para ninguém interromper vocês, que a gente vai fazer alguns exercícios e eu vou precisar que todos vocês estejam bem centrados, tá? Ok? Combinado? A Daniele dando um joinha, muito bem. O Alisson dando ok. Então, beleza, vamos agora atingir um estado de centramento, apesar dessa tecnologia, dessa telinha e desse aplicativo que nos afasta fisicamente, a gente está muito próximo, tá? A gente está trocando energia nessa transmissão. Então eu vou precisar que vocês também estejam o máximo tranquilos e serenos possível, para que a gente possa realmente estar todos na mesma frequência, na mesma sintonia. Porque a física quântica nos ensina que não há tempo e não há espaço. Então tudo que eu falar aqui, tudo que vier de mim e vier de vocês, não vai encontrar barreiras, tá? Boa noite, Eliana. Tô pedindo aqui para quem tá entrando, agora eu vou fazer um exercício de centramento aí para todo mundo que tá presente. Então procurem ficar sentados agora, com as costas retas, mas não rígidas. E mantenha as mãos descansando nas pernas, tá? E os pés tocando o chão. Isso é bastante importante, os pés tocando o chão. Não cruze os pés, não cruze os braços. Então, vou convidar vocês agora a fecharem os seus olhos e ficar mais consciente das informações que o seu corpo está te transmitindo, ok? Então, perceba mais a posição que o seu corpo se encontra nesse momento, se há alguma tensão. E coloque toda a sua atenção na sua respiração. Perceba o ar entrando e o ar saindo. Não precisa fazer nenhum exercício respiratório. Basta que você coloque consciência. Basta que você coloque consciência no ato de respirar. Então, se a respiração de vocês está um pouco rápida, superficial, deixe que ela seja assim, não interfira. Ou se sua respiração estiver mais longa, mais lenta, mais profunda, deixe que ela seja assim. Não interfira, eu quero que você apenas observe e deixe a respiração ser exatamente do jeito que ela é. Então, sinta o tato do ar entrando e saindo pelas suas narinas. E vá se conectando através da sua respiração. A sua respiração vai ser a chave, a senha para que você acesse a presença, para que você esteja mais conectado no aqui e no agora. Então vá se desconectando dos pensamentos lá de trás, daquilo que aconteceu no dia de hoje, daquilo que aconteceu no dia de ontem, na semana passada, um mês passado, anos passados. Vá se desconectando de tudo que é passado. E vá se desconectando também das suas expectativas, das suas tensões, das suas ansiedades em relação ao futuro. Porque agora tudo que mais importa nesse momento é
o momento presente, é o aqui e agora. E a senha para o aqui e agora é a sua respiração. Continua conectado com a respiração. E se algum pensamento surgir, você gentilmente não pegue carona nele, gentilmente se afasta e volte a sua atenção para a respiração. Coloque agora atrás de você, sinta a presença dos seus pais. Então mentalize que atrás de você, tocando o seu ombro direito, está a presença do seu pai. Sinta o seu pai presente aqui e agora com você. E coloque também a sua mãe atrás de você, tocando o seu ombro esquerdo. Sinta a presença e a força da sua mãe aqui com você. Coloque também atrás do seu pai os pais dele. Visualize a presença do seu avô e da sua avó paternos. E coloque, posicione também atrás da sua mãe os pais dela, seus avós maternos. Sinta a presença deles aqui com você nesse momento. E agora você também pode pôr atrás de cada avô, de cada avó, os pais deles, os seus bisavós, paternos e maternos. E essa grande teia vai se formando, esse grande clã da sua família, o seu sistema familiar, vai começando a se tornar mais palpável, mais visível para você. E ainda de olhos fechados, você visualiza que agora você pode se virar e olhar para o seu sistema familiar. Os seus pais, os seus avós, paternos e maternos, e todos os seus bisavós, os seus trisavós, e assim por diante. E apenas observe, deixe que as imagens surjam para você. Então observe como está nesse momento o seu pai e a sua mãe,
para onde eles olham, como está a expressão do rosto deles. Se há tensão na expressão do rosto de cada um deles, se há alegria. Não altere nada, apenas observe e acolha toda a imagem que vier, toda a informação que vier. Não rejeite nada, apenas observe sem alterar nada. Veja os seus pais, veja também os seus avós, veja os seus bisavós. Perceba como eles estão, se a imagem deles está nítida, ou se está um pouco difícil de visualizar. Não importa aqui se você chegou a conhecer os seus avós, seus bisavós, se você lembra do rosto deles. O importante é você sentir a presença de cada um deles. A energia, a alma de cada um deles aqui com você. Essas são as suas raízes. A vida veio de muito longe para chegar até você. A vida veio de muito longe. E às vezes, passar essa vida adiante teve um preço muito alto para cada ancestral do seu sistema familiar, inclusive para os seus pais. Passar a vida adiante é um ato heróico. E graças à atitude heróica de cada membro do seu sistema, você está aqui nesse momento. Você pode ser quem você é, graças a todos os feitos, a todas as conquistas e aprendizados das gerações anteriores. E você herda tudo isso. Houve também sofrimentos, dificuldades, perdas, fracassos. Mas também houve êxitos, sucessos, conquistas, aprendizados. E você também herda tudo isso. A experiência de cada um que veio antes de você. E agora, em atitude de humildade e reverência a todos eles que vieram antes que você, você inclina levemente a sua cabeça para todo o seu sistema familiar e diga a todos eles: muito obrigada. Muito obrigada pela vida que veio de vocês, geração após geração, como um milagre, até chegar
a mim. Agradeço a vida que veio de vocês, do jeito que veio. E vocês podem agora esboçar um leve sorriso que vai acompanhar este muito obrigada. Faço agora uma respiração profunda. E ao expirar, vá retornando devagar. Abrindo seus olhos. Ficando mais consciente do lugar que você se encontra, da posição do seu corpo. E vão voltando devagar no tempo de vocês para a nossa sala de bate-papo. Quem quer começar a contar sobre esse exercício? Alguém conseguiu visualizar? Alguém conseguiu visualizar o sistema familiar? Gostaria agora de ler o feedback de vocês. Como é que eu quero principalmente que vocês prestem atenção? A Eliana sim, a Fran sim, muito intenso. Eu quero que vocês prestem principalmente atenção em como estava a imagem de cada membro do sistema. Se algum expressava algum tipo de sofrimento, se havia tensão em algum membro da família, se alguém te chamou mais atenção, se teve alguém que você não conseguiu visualizar, tudo isso é informação importante. Essas são as imagens internas, inconscientes, tá? Que a gente consegue observar muito a respeito do nosso sistema familiar a partir desse exercício simples de visualização. A Dani, não consegui visualizar, mas senti as presenças. Ótimo. A Renata, meu pai estava sereno e minha mãe feliz. Que bom, Renata. Isso é muito bom. E Renata, conseguiu visualizar os avós? Como é que eles estavam? Em relação a você, em relação a quem vem antes, a quem vem atrás? Com esse exercício, a gente vai se identificando mais com o nosso sistema familiar. Identifiquei alguém distante que sofreu muito, mas não sei quem, a Fran falando. Foi curioso, pois hoje cedo, durante a meditação, havia feito um exercício de gratidão a eles. Olha que legal, Rafaela. Minha mãe carrancuda, quando os meus avós, bastante intenso agora. Eu não consegui ler o último comentário. É importante, visualizei minhas avós, estavam tranquilas, a Renata aqui. Quando a gente consegue, nessa visualização, a gente consegue perceber se tem algum membro do nosso sistema familiar que ficou preso em alguma emoção. Às vezes esse membro do sistema familiar, ele nem está mais presente, já faleceu há muitos anos, mas esta emoção, essa tensão, esse sofrimento ainda se faz presente nas gerações atuais. Não consegui visualizar os meus bisavós paternos apenas. Você não conseguiu visualizar os seus bisavós paternos, é isso? O pai daqui da Renata chorando. Quando a gente não consegue visualizar, gente, geralmente é exclusão, tá? Nem sempre, mas geralmente ele é um sintoma de exclusão no sistema familiar. E o que é exclusão no sistema familiar? Quando alguém se desgarrou da família ou foi excluído do olhar, da atenção,
por julgamento, por crítica, por julgamento moral, por outros membros do sistema. Então, se tem aquele tio, aquele avô que foi alcoólatra, ou que teve uma família, um filho fora do casamento. Olha só que legal, Eliana. Atrás de todos havia um mar sereno e um navio enorme. Que interessante essa imagem. Que interessante. Me emocionei muito com os meus avós que já partiram. Muita saudade, mas serenidade ao mesmo tempo. E eles estavam bem, Daniele? Como é que estava a expressão deles? É bacana a gente ver como que a gente se sentiu olhando para todos e como eles estavam em relação a nós também. No mais, todos estavam serenos. Quando tem alguém que tá olhando distante, que não está olhando para ninguém, ou que está sofrendo, ou está olhando para baixo, ou que está com raiva, ou quando você não consegue visualizar, parece só uma poeira, uma fumaça, um pó, ou você não consegue ver o rosto. Isso é sinal, tá? Isso é sinal de que há alguma coisa presa, não resolvida no seu sistema familiar, tá? Isso a gente consegue olhar com mais profundidade numa sessão de constelação familiar. Então, por que aquele ancestral, por que aquele seu antepassado ficou parado, bloqueado em alguma história mal resolvida? Porque o que acontece? Quando algo no sistema, quem acompanha os meus periscopes aqui, e aqui eu tenho certeza que bastante gente acompanha, até quero dar muitas boas-vindas aí, eu tô bem feliz que a Limara entrou, né, Limara? Você tá aí ainda? Dá um oi pra mim. Fiquei super preocupada que eu não consegui te adicionar hoje de jeito nenhum. Por isso que eu abri essa transmissão. Essa transmissão era fechada, era só para quem se inscreveu e para os meus convidados. Só que a Limara se inscreveu e eu não consegui adicionar ela na live. Não sei, o periscope hoje deu pau. Essas energias no céu estão meio tensas. Eu queria saber se a Limara tá aqui. Eu vi que ela entrou. Ai, que bom que você tá aqui. Ufa, tô muito aliviada que você tá aqui, querida. Seja bem-vinda. Eu vi que você chegou um pouquinho tarde, né? Eu já tinha começado a mentalização, mas não tem problema. Essa você pode fazer depois na reprise. Não tem problema, você pode fazer depois com calma. E aqui eu vou responder as perguntas, claro. Não consegui ver o rosto do meu avô materno. Parecia que a minha avó estava sozinha. Segura essa informação aí, tá, gente? Minha mãe não gostou quando eu coloquei meus avós. Seus avós maternos, os pais dela? Que bom, Limara. Muito feliz que você conseguiu entrar. Então, eu abri essa live por causa de você e da Simone. Não sei se a Simone tá aqui também. Eu tentei adicionar ela, não consegui. Nessa transmissão privada, eu ia adicionar as duas e eu não estava conseguindo adicionar elas. Por isso que eu abri, para ver se elas conseguiam acessar, recebessem o convite. Então, hoje nem é uma live para vocês compartilharem nem nada, porque a ideia é fazer esse grupo bem restrito para que eu possa interagir melhor com vocês, tirar a dúvida de vocês e a gente tenha esse conteúdo mais exclusivo. Espero que a Simone esteja presente, se não, enfim, que ela fique para a próxima transmissão. A ideia é eu fazer esse grupo fechado aqui no Periscope todo mês, uma vez por mês. Quem quiser saber mais, quem está aqui, acabou entrando aqui sem querer, depois entra lá no meu site, aliciaduarte.com, e saiba como você se inscrever para o próximo mês, para janeiro, tá ok? Como eu estava dizendo, né, quando você não consegue visualizar bem alguém do seu sistema, você sente que tem algo, mas essa energia é fraca, ou você não consegue visualizar a presença. E outras pessoas estão bem fortes, tem uma presença mais forte nessa visualização. Então, essas pessoas que estão mais distantes, que elas estão muitas vezes excluídas do sistema. Então, alguma coisa aconteceu lá atrás, algum comportamento, como você tem um exemplo, pode ser um tio, um avô alcoólatra, ou que teve um filho fora do casamento, ou que cometeu algum crime, um assassinato, e essa pessoa foi excluída, foi banida no sistema, né? E isso acontece, e quando isso acontece, é terrível para todo o sistema, cria um peso enorme para todas as gerações seguintes. Por quê?
porque fere um princípio fundamental, né, um dos 3 princípios sistêmicos aí que o Bert Hellinger descobriu com esse trabalho, que é uma violação ao direito de pertencimento, porque todos os membros têm direito a pertencer ao sistema familiar. Todo mundo tem direito a pertencer e tem um lugar. Então, o lugar do tio é o tio, o lugar do irmão, do pai é o lugar do pai, e ninguém pode ficar trocando de lugar, trocando de papel, tá? Você só consegue fazer algo com a sua vida, de bom com a sua vida, quando você está no seu lugar. Alguma demonstração leve de certa impaciência se refere a que situação? Quem que estava impaciente, Rafaela? Se for algo dessa geração com seus pais, às vezes você pode até ter um palpite, uma pista de... minha irmã tentou suicídio 2 vezes, a Limara falando. Limara, seria muito bom ela fazer uma constelação. Ou se ela não quiser... Meus avós paternos... Só um pouquinho, gente, eu não vou conseguir responder tudo ao mesmo tempo. Deixa eu pegar agora a questão que a Limara falou da irmã que tentou suicídio. É muito importante a sua irmã fazer uma constelação, ou se ela não puder fazer, se ela estiver impossibilitada, não quiser fazer, que a sua mãe faça. Porque provavelmente ela está emaranhada com alguém do sistema familiar, carregando alguma coisa que não é dela. Esse movimento, esse desejo de ir para a morte, esse impulso de ir para a morte, ele é ocasionado por algo muito pesado no sistema de gerações anteriores. Às vezes também pode ser caso de aborto, algum irmão seu, mesmo que você não saiba, às vezes tua mãe acabou abortando algum irmão seu, ou acidentalmente ou intencionalmente. E aborto também é exclusão, tá, gente? Aborto pesa muito no sistema familiar, demais. E às vezes um irmão pode seguir o destino daquele irmão que não pôde nascer. Isso é só um exemplo, não é regra. Tem que colocar na constelação para ver no que a sua irmã, no que dor a sua irmã está conectada. Ela está com certeza a serviço do sistema. Qual a diferença de constelação e do psicodrama? Bom, Marco, eu não conheço psicodrama, só de literatura, mas o psicodrama, ele é derivado da psicologia, ele tem uma outra estratégia. A constelação, ela trabalha com representação também. Olha aqui, ó, a Limara falando, houve um aborto mesmo. Então, talvez, não é regra, talvez seja conectado a isso. Então, é importante que a sua mãe faça uma constelação ou que a sua irmã faça uma constelação. Tá? O psicodrama, ele já não tem esses movimentos da constelação. Ele é uma vertente da psicologia e a constelação não é nada, não tem nenhuma relação com a psicologia. Embora o Bert Hellinger seja... quando há caso de suicídio, quais os impactos nas gerações seguintes? Já respondo, Rafaela. O psicodrama, ele não leva a esses movimentos espontâneos do campo mórfico. Esse movimento da alma... a gente não tem direção, na constelação a gente não dirige nada, a gente não tem script, os movimentos são espontâneos, né, por ressonância, eles acontecem por ressonância ao campo de informação, que é como se fosse a alma coletiva do sistema, daquela família. Então é diferente, claro que a constelação ela foi desenvolvida muito com base em tudo que foi feito antes, inclusive o psicodrama. Tem sim uma base nisso, mas é uma coisa bem diferente mesmo. Então, tudo que pesa no sistema, alguém perguntou aqui as consequências de suicídio, tudo que pesa no sistema, ele tem impacto sim para gerações seguintes. O suicídio, ele é um tabu. A morte, principalmente para o Ocidente, a morte é considerada um tabu. Principalmente o suicídio e o aborto, porque ele vai de encontro ele vai contra as crenças morais e religiosas vigentes. Então as pessoas condenam quem comete suicídio e
condenam, e o que acontece? Ninguém fala sobre isso, vira um tabu, vira um segredo na família. Ninguém vai falar assim, meu filho morreu, ninguém vai falar, meu filho se suicidou. As pessoas têm bloqueio para falar disso, então não falam porque é uma morte violenta, é uma morte trágica, inesperada, como acidentes, assassinatos, né? Então é muito difícil as pessoas olharem e resolverem isso, aceitar e respeitar o destino daquela pessoa que tirou a própria vida. É muito difícil alguém respeitar essa decisão. Geralmente tem raiva de quem cometeu suicídio, tem mágoa, tem julgamento. Então acaba virando também muitas vezes um segredo, muitas vezes um tabu, muitas vezes uma exclusão, e tudo aquilo que você exclui vai pesar, vai te amarrar e vai te emaranhar. E seja uma pessoa que você exclui, seja uma situação, uma emoção, porque se você sente algo e você rejeita isso, você não quer olhar, você exclui isso, isso vai ficar cada vez mais forte em você. Vai ficar cada vez, vai te prender e vai te bloquear cada vez mais. Se uma situação no teu passado, da tua história de vida pessoal, seja uma separação, uma falência, uma perda financeira, uma depressão, um conflito muito sério, né? Qualquer tipo de perda, você pode ficar parado. Parte da sua alma fica ali congelada naquele momento, que às vezes é um momento traumático, e fica presa nesse trauma. Então é difícil a vida avançar se você parte de você tá preso naquele passado. Então você não pode rejeitar nada, né? Então, assim, situações difíceis, você tem que... isso que é muito lindo nessa visão sistêmica, na visão filosófica mesmo, né, das constelações familiares, é você olhar assim para esse passado, você revisitar esse passado, porque na constelação, quando você configura o seu sistema familiar e aparecem situações lá de trás, um aborto da sua mãe, uma separação mal resolvida do seu avô, um assassinato lá do bisavô. Então, tudo isso que aparece são coisas do passado. Mas por que aparece? Porque essa coisa do passado tem ainda impacto no presente. Sim, a Rafaela está dizendo, muito bem colocado, Rafaela, é preciso olhar para todas essas questões, principalmente para as questões que doem. E o bonito da constelação é que você consegue olhar e você pode ressignificar esse passado, ressignificar, que é basicamente olhar, que ninguém olha, né? Tudo que você não olha, você está excluindo. E quando você olha, algo mágico acontece. Vem a compreensão, vem a compaixão, vem o entendimento. Você se coloca no lugar do outro, você tem empatia pelo outro, você pode finalmente dizer sim para tudo aquilo que aconteceu, então você não rejeita mais. Aconteceu, aconteceu. Gostando ou não, aconteceu, e ninguém vai mudar isso. E a partir desse sim, vem a solução. Vem a abertura do teu coração e vem um movimento sanador, um movimento curativo muito lindo, que é a liberação dessas memórias, que é a liberação desses traumas e desses pesos. E não adianta fazer isso aqui, eu estou conversando com vocês e vocês estão processando isso no nível racional. Mas não adianta vocês no nível racional querer compreender e querer aceitar algo difícil, porque é muito difícil. Porque esse entendimento, essa aceitação, ela tem que vir daqui, ó, dessa região aqui, ó, do peito, do emocional. Ela não pode vir nem da boca para fora, nem do nosso mental, do nosso racional. Ela vem de um outro lugar, né, da nossa sabedoria do coração. É um movimento afetivo mesmo, de acolher tudo isso que foi. Então, nessa mentalização que eu passei para vocês agora, exato, isso, Elisane, dá um bom lugar a todas essas histórias, as histórias e as pessoas também, né? Então, às vezes, quando a gente coloca, por exemplo, numa constelação, a gente vê que teve um assassinato, teve um suicídio, teve um aborto, a gente não tem um olhar mais de julgamento de certo e errado. A gente só olha para aquilo que foi e reconhece aquilo que foi. Porque
o bonito da constelação é que a gente não olha isso de maneira estreita, ó, assassino, alcoólatra. A gente olha para isso com uma compreensão de que esse sintoma, ele é um sinal, ele é um sintoma de algo que aconteceu muito lá atrás. Então, quando você pega alguém do seu sistema que foi excluído por ter feito uma série de coisas, obrigada, Túlio, obrigada. Você compreende que por trás daquele comportamento, muita coisa aconteceu. E pode ser que aquele membro do sistema estava a serviço também do sistema familiar, carregando algo em nome de alguém de gerações anteriores. Por isso que a gente não pode julgar ninguém. A gente nunca sabe o que aconteceu lá atrás para levar uma pessoa hoje a fazer o que ela fez. No caso aqui de alguém da sala aqui, da irmã da Limara, né, que ela citou aí, um caso de tentativa de suicídio. O que essa irmã, a serviço de quê ou de quem essa irmã está? Que dor que ela está carregando? Então é preciso ter um olhar mais amplo, esse olhar sistêmico. E a constelação ela é muito maravilhosa porque ela traz esses emaranhados, essas histórias, ela traz luz a tudo isso. Essas dinâmicas ocultas, de repente a gente não sabe por que a gente sente uma angústia, uma depressão, toma remédio, vai no psicólogo, tenta isso, tenta aquilo e aquela depressão não sai. O que essa depressão está tentando mostrar? No que ela está conectada? E a constelação, de uma forma muito breve, ela traz à luz isso. O que está por trás desse sentimento? Que dor é essa que você está carregando? Que não é sua? Às vezes a pessoa tem dinheiro, tem trabalho, tem pai e mãe, tem marido, tem filho e tem depressão. Vai dizer o quê? O quê? Depressão por quê? É muito interessante, assim, o que pode estar por trás disso. Seja de um fracasso profissional, seja de uma infelicidade no relacionamento. Sim, bipolar, claro, funciona assim. A bipolaridade, ela tem uma dinâmica muito interessante. A bipolaridade, geralmente, eu sempre falo geralmente porque não é constelação, gente, família, não tem matemática. Não tem que olhar caso a caso. Mas geralmente, caso de bipolaridade, é briga entre pai e mãe. É conflito entre marido e mulher, pai e mãe em conflito. E a criança, o filho, ele quer agradar um, agradar outro, com cada um, ele tem que se comportar de um jeito. Com o pai ele pode ser de um jeito e não pode ser de outro. Com a mãe ele pode ser de outro e não pode ser desse jeito. Então ele quer ter os dois, ele quer agradar os dois, ele quer ser aceito pelos dois, ele quer incluir os dois. Então tem essa bipolaridade, que geralmente há conflito, homem e mulher, conflito de casal entre os pais, geralmente pais. Pode ser que tenha gerações anteriores também, mas geralmente é conflito entre os pais. E os filhos, né, gente? Os filhos, eles são extremamente leais aos pais, porque o pai e mãe é tudo, é a nossa raiz, é o nosso mundo, é o nosso universo. E se algo passa com os pais, se algo passa com eles, a gente acaba adotando essas coisas também. A constelação é a mudança de posição entre as pessoas que há conflito? Como assim? Eu não entendi a sua pergunta. Mudança de posição? A constelação ela é muito usada assim para a solução de conflitos, onde você pode se ver de fora, você vê esse conflito com um olhar, né? Você vê o conflito do palco, mas você está na plateia. E você vê o que está por trás desse conflito. Você vê também a posição do outro, você experimenta e sente a posição do outro. E aí vem a empatia, aí vem o entendimento e com isso a abertura em direção à solução. Bom, temos mais alguns minutos. Como lidar quando adotamos uma criança? Ótima pergunta da Carola. Quem já veio com uma constelação diferente do casal. Eu não consegui pegar o finalzinho da sua pergunta. Você perguntou de adoção.
Você perguntou de adoção, né? Isso mesmo, Marco, tem essa dinâmica. É muito comum um filho se aliar com a mãe contra o pai, ou se aliar com o pai contra a mãe. Isso a gente chama de triangulação. Isso é muito perigoso para o filho. Muito perigoso mesmo. Quando adotamos, a constelação familiar da criança é diferente da do casal? Olha, eu recomendo, eu não sei se é o teu caso, se você adotou uma criança, mas eu recomendo seriamente a todos os que adotaram ou que pretendem adotar, que façam, antes de tomar essa decisão, de preferência, uma constelação. E se já adotou, faça uma constelação. A adoção ela é muito perigosa, muito perigosa. O Bert Hellinger, ele tem, com base em muitos estudos de caso, visto as consequências perigosas de uma adoção. Não adotei, pretendo, tenho medo, por isso perguntei. Ok, Carol. Deixa eu só responder a pergunta da Carol. A adoção ela é super perigosa porque geralmente os pais adotivos excluem os pais biológicos. Excluem seus corações e depois não permitem que o filho adotivo tenha um movimento afetivo em direção aos pais biológicos. A adoção só é segura, resumindo, porque isso é um assunto, dá pano para manga, poderia fazer inúmeros periscopes sobre isso. Mas resumindo, a adoção só é segura, e aí que está a dificuldade, porque nem todo mundo tem maturidade emocional, espiritual para fazer isso. A adoção só é segura quando os pais adotivos têm um profundo respeito e não julgamento em relação aos pais biológicos. Esses pais biológicos podem ter jogado a criança na lata do lixo, pode ter abandonado na esquina, podem ter batido, agredido, maus tratos, né? Então tem vários tipos de forma de abandono e violência. Você está preparado para não julgar e honrar nessa criança o pai e a mãe dela? Porque se você não fizer isso, essa criança não consegue ter movimento afetivo em direção a você, pai ou mãe adotivo. Porque ela continua sendo leal a quem? A quem ela é. Metade dela é pai, metade dela é mãe. DNA, genético. Então, nesse exercício que fizemos hoje de visualizar todo o nosso sistema familiar, então toda essa informação, essa referência, traumas, aprendizados, dons, talentos, sofrimentos, experiências, vem da onde? Da família de origem, família biológica. Exato, tem que ter uma preparação profunda dos pais adotivos. E essa criança também, ela tem que saber crescer sabendo que os pais adotivos, eles estão ali substituindo os pais biológicos, porque esses pais biológicos não puderam criar. Então eles são quem vai dar comida, quem vai dar educação, quem vai dar amor, mas eles não podem nunca substituir os pais biológicos. Exato, a Rafaela, assim, exercício do não julgamento, exato. Então é isso, alguém quer, eu não sei quem está aqui, bom, a Limara, eu já respondi uma pergunta, né, Limara, sobre a sua irmã, não sei se a Renata Nogueira tem alguma pergunta? A Renata Nogueira está por aí? Deixa eu ver se a Renata... Renata, você tá por aí? Acho que ela não... eu vi que ela entrou e depois acho que ela saiu. Eu não sei se a conexão dela tá boa.
Renata, você tem alguma questão sua que está te incomodando? Você tem alguma questão pessoal para trazer aqui pro chat para eu responder você? A Simone, eu não sei se está aqui também. Simone, conexão tá ruim, Renata? Você tem alguma questão pessoal? Então, eu acho que esse periscope travando, né, essa comunicação difícil é o nosso querido, amado Mercúrio retrógrado que entrou hoje no céu, gente. Temos que ter um pouquinho de paciência, porque ele vai dar uma travada, uma atrasada aí nas nossas comunicações, ele vai dificultar equipamentos eletrônicos, vamos fazer as pazes com o nosso querido Mercúrio. Se a Renata não tiver nenhuma questão... Foi a Eliana que perguntou dos pais que ficaram de cara feia quando colocou os avós. Provavelmente há uma rejeição, ela não tomou pai e mãe. Rafaela, foi você que perguntou, Rafaela? Dos pais que ficaram incomodados? Desculpa, eu perdi, gente. Minha mãe. Eliana, eu. Só um pouquinho, Eliana. Obrigada, Rafaela. Vocês mandaram tudo juntinho, eu me perdi. Bom, Eliana, se a sua mãe ficou incomodada ou seus pais ficaram incomodados quando colocou os pais, os avós... Renata, você está com alguma questão profissional, eu vi, né? Você está fazendo uma transição. E o que está te incomodando nesse momento, em relação à sua transição? Voltando à questão da Eliana lá, se sua mãe ficou incomodada, ou seu pai ficou incomodado com os avós, é sinal de que ele não tomou, ou ela não tomou plenamente os pais dela. Não tomou, há uma rejeição, tá? E é preciso olhar para isso. Você pode olhar depois disso para isso numa constelação. Se sua mãe ou seu pai, não sei quem foi o caso, se eles não puderam, não quiserem fazer uma constelação e resolver isso, você pode olhar e integrar isso no seu coração também, tá? Porque mas enfim, integrar, você aceitar, você não vai mudar o que ela sente, se ela não tomou, não aceitou, as consequências são para a vida dela. E você tem que olhar isso de forma consciente para ver se isso também não traz consequências e resquícios aí no seu comportamento também. Tomar pai e mãe, gente, é o básico de tudo. Quando há um movimento interrompido entre mãe e filha, qual a postura que a filha mude, para que a filha mude? Sinto da minha mãe para a minha avó. Movimento interrompido é muito sério, tem que fazer uma constelação. É muito difícil restabelecer esse vínculo afetivo, que geralmente o movimento interrompido é na infância. E você não consegue tomar o pai e a mãe, você ficou congelado naquela dor. Quando precisou do pai ou da mãe, eles não estavam lá. Há uma dor tão profunda na criança que ela se fecha afetivamente. E claro que se fechar afetivamente para tomar a mãe ou o pai, isso tem reflexos para a vida toda. Na vida amorosa, no casamento. E é preciso curar esse vínculo. A gente tem um movimento que a gente faz para retomar esse vínculo, a gente faz dentro das constelações. Precisa ter muita coragem, porque isso é mexer em feridas muito profundas, né? As feridas da infância são muito...
são muito profundas e complicadas, né? Mas precisam ser curadas, porque senão essas feridas ficam tendo resultados ainda hoje, né, na vida da pessoa como adulta. Eu acho que a Simone não tá aqui presente na sala, né? Eu queria responder alguma coisa dela também. A Renata tá dizendo que a Renata aí apareceu. Por isso todos deveriam fazer uma constelação. Eu recomendo, quem nunca fez, eu recomendo que faça, que conheça. Solução de sociedade da empresa que comprometeu uma amizade antiga. Eu já constelei um tema assim, bem desse tipo. Tem que constelar também e ver se ficou algo mal resolvido nessa separação societária. Se alguém saiu prejudicado nessa separação. Porque senão a empresa acaba pagando o preço, às vezes com prejuízo, com problema financeiro, problema com os funcionários. É preciso fazer uma constelação organizacional. Limara, eu acho que ela vai ficar assim disponível, tá? Eu vou deixar, não vou mexer em nada. Está mudando de profissão. Então, Limara, que transição profissional de carreira, ela é bem complicada, assim, a gente tem vários exercícios que a gente pode fazer para ver se essa decisão está madura, se essa decisão está alinhada com a sua missão de vida, se é algo que está favorecendo ou está dificultando. Aqui pelo chat é muito difícil eu responder isso para você, né? Porque claro, ansiedade faz parte, né? O medo faz parte, toda mudança, tudo aquilo que é incerto vai trazer para você ansiedade, porque é alguma coisa que você não tem controle, né? Mas ajuda muito se uma dica que eu dou, e vale para todo mundo que tá aqui, hein? Daqui a pouquinho já tô encerrando, já tem mais uns 5, 10 minutinhos eu encerro. Uma dica que eu dou para todo mundo gente, escutem, Renata, escute o corpo. Escute o corpo sempre vai te dar respostas de conforto ou desconforto. Pergunte para você, mas você tem que estar super centrada, você tem que fazer uma meditação, você tem que estar num lugar tranquilo, você tem que estar sem nenhum pensamento, nenhuma ansiedade, você tem que estar completamente vazia de intenção, de julgamento, conectado com o que está acontecendo no teu corpo. Na parte física, ok? Nas emoções, ok, tô ansiosa, meu coração tá batendo acelerado, tô respirando profundamente, o que está acontecendo com o corpo? E você pode se fazer essa pergunta, se visualizar na situação. Ok, essa carreira X, essa carreira Y, esse trabalho X, e ver como é que fica você, aqui ó. Se você respira, isso é alívio, isso é conforto. Se você se sente tenso, se você não consegue nem respirar direito, se você é um movimento de contração e desconforto, provavelmente não vai ser uma situação boa para você. Se for uma situação boa para você, você vai se sentir forte, você vai abrir, vai ter uma amplitude aqui, ó, emocional do teu corpo mesmo, porque o nosso corpo, gente, ele é reflexo instantâneo do que está se passando a cada segundo com a nossa alma. E a gente está tão focado na nossa parte mental, racional, que a gente não consegue escutar o corpo, escutar o que a nossa alma profunda diz. Então vocês podem colocar um papelzinho, eu sempre dou essa dica, tem um texto no meu site também, que é ensinando a vocês como tomar decisões conscientes. Então, escolher uma nova profissão, uma nova carreira, você tem que tomar essa decisão que vai impactar anos da sua vida, em vários aspectos da sua vida, por muito tempo. Então, ela é uma decisão que precisa ser tomada de forma muito consciente. Não porque o salário é melhor, porque o mercado está assim, porque meu pai quer que eu faça assim, porque meu marido quer que eu faça assado, porque eu quero me aposentar com X salário. Não, o que vai te motivar, né? Então, se pergunte, faça perguntas poderosas. Por que essa decisão vai me ajudar? Por que essa decisão
eu estou tomando essa decisão? Com base em que crenças? Com base em que objetivo? O que eu quero alcançar com isso? E uma vez que você esteja bem centrado, você pode escrever em papel, tá? Eu recomendo que você vá lá no meu site e leia esse artigo que eu escrevi, que foi publicado no site do Personare, que é Aprenda a Tomar Decisões Conscientes. E lá eu ensino a fazer um exercício muito interessante e simples, de como você aprender a tomar decisões conscientes. Se essa decisão está de acordo com seu eu verdadeiro, ou se é algo que teu ego está tomando essa decisão, os seus medos, as suas crenças, né? A melhor decisão é aquela tomada de forma consciente, de acordo com o seu movimento profundo de alma. Então você pode escrever num papel as suas opções, né? Ok, eu sou advogada, aí você coloca lá a profissão advogada. Eu quero ser chefe de cozinha. Você coloca lá chefe de cozinha. Tá fazendo a transição, vai escolher, vai mudar de trabalho. Escreve no papel, vira o papel para baixo, coloca no chão, numa área grande. Fique num lugar silencioso, se centra, fique bem vazio de tudo, de intenção, de pensamento. E apenas observe o corpo e deixe o corpo ir. É como você ir na correnteza. É como um barquinho à vela que vai se movimentar com o vento. O barquinho não tem um motorzinho próprio, é o vento, algo externo que vai movimentar. Então esse algo externo é essa conexão com essa alma maior. E você pode chamar isso do que você quiser, universo, Deus, teu mestre interior, esse algo maior. Mas você tem que estar centrado. E você vê para onde vai o seu corpo. Pode ser que o seu corpo vá por um papel. E você não sabe que papel é esse porque você virou ele para baixo. E daí você aguarda. E você respira. E você vê que informações estão surgindo no seu corpo. Se há desequilíbrio, se há estabilidade, se há força, se há essa respiração de alívio, ou se há tensão, se há desconforto, se há inquietação. Então tudo isso vai te trazer respostas sobre aquilo que é. E depois você vira o papel e vê o resultado. Quer dizer, eu fiquei aqui em cima e me senti como? É muito interessante. Esse é um exercício sistêmico que eu faço nos meus grupos de constelação, com os meus clientes de atendimento individual, e faço comigo também quando eu preciso tomar uma decisão importante. Tá ok, Renata? Sei que você entrou e saiu, depois espero que você possa reassistir na reprise aí e ver a resposta que eu dei pra você. Bom, gente, já tá... Que bom, Renata. Faça, depois me conta. Dica boa, né, Eliana? Essa dica é mara. Joel tá perguntando o que é consteladora. Eu sou facilitadora de constelação familiar. É uma técnica terapêutica alemã. Para saber mais, depois entra no meu site, aliceduarte.com, para saber mais. Então eu vou encerrando aqui, gente. Agradeço a presença de vocês. Sinto muito aí que a Simone não conseguiu entrar, mas muita gente que eu convidei, que se inscreveu também está aqui, fico feliz. Espero que essa live tenha ajudado vocês. E quem se interessou, essa aqui eu abri porque eu tive problema técnico com o Periscope, mas o próximo, se tudo der certo, vai estar presente só realmente as pessoas lindas e fofas que se inscreveram para essa transmissão privada, tá bom? Aproveito e faço convite, entra lá no meu site, aliceduarte.com, o endereço do site tá lá na minha bio, e lá você pode se inscrever para o próximo grupo. Eu vou fazer uma vez por mês essa transmissão privada, respondendo a pergunta de vocês, trazendo uma mentalização, trazendo alguns exercícios e essa visão sistêmica, essa visão filosófica muito linda aí que a constelação traz para as nossas vidas. Espero que tenha sido útil para vocês. Gratidão a todo mundo que está aqui presente. Obrigado pelos coraçõezinhos. E nos vemos numa próxima transmissão. Quem está chegando aqui, não conhecia meu trabalho, curta aí o meu perfil, porque quarta-feira, às 8h30 da noite, eu estarei aqui ao vivo para todo mundo, gratuitamente, para os meus periscopes, semanais, né? Há mais de um ano aí eu estou fazendo toda semana e vai continuar
quarta-feira. Sejam todos muito bem-vindos para a transmissão e entram lá no meu site, assinem, cadastrem-se para vocês receberem os avisos, os temas e os convites aí das minhas transmissões, tá ok? Um beijo grande para vocês, boa noite e até a próxima. Tchau, tchau.